A Ana vai falar sobre um tema que é muito atual. Tá, o nosso planeta todo está precisando dessa ajuda da espiritualidade, que é bem-aventurados os aflitos. São poucos os que estão aflitos neste momento. Então, com a palavra nossa irmã Ana. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui juntos estudando, sob a luz do Espiritismo, o Evangelho de Jesus, em que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz o tema central, bem-aventurados os aflitos. E essa bem-aventurança que está no Sermão do Monte, começa assim: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. É um registro de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Já Lucas registrou o seguinte: bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas está no capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós ricos, Lucas continua, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Esse continua também no capítulo 6, versículos 24 e 25 de Lucas. Quando nós lemos essa bem-aventurança pronunciada pelo nosso guia e modelo Jesus, o Mestre por excelência, sem a compreensão da reencarnação, a ideia lançada desde esse ano em que ele lá subiu naquele monte cheio de oliveiras. Oliveiras são aquelas árvores que dão azeitonas. E segundo os historiadores, até hoje, algumas oliveiras lá, com mais de 3.000 anos, ainda produzem azeitonas. Vejam que curioso. Então, quando nós lemos ou ouvimos essa fala de Jesus, nós ficamos um tanto sem compreender o que ele de fato quis dizer, caso nós não tivéssemos a certeza, o saber que a reencarnação é uma lei. Porque como ser bem-aventurado aquele que chora, aquele que sofre, aquele que muitas vezes não tem o que comer, onde dormir? Como assim? Porque bem-aventurança quer dizer felicidade, quer dizer aquele que será recompensado com muita alegria. Mas como compreendermos essa fala tão profunda? É uma máxima que Jesus lança e até hoje ecoa ao longo dos milênios, e quando nós ouvimos, como nosso irmão aqui disse, se nós não tivermos ouvidos de ouvir, ou seja, se nós não estivermos despertos como espíritos que somos imortais, torna-se essa fala um contrassenso. Como assim? O que quer dizer Jesus? Então ele está enaltecendo o sofrimento? Então sofrer é bom? Seria um contrassenso, porque o mestre seria a favor do sofrimento, das dificuldades. Porque ele diz que serão bem-aventurados. Há uma fala de Emmanuel
que é necessário que nós saibamos sofrer. Porque não basta sofrer, basta sim saber sofrer. Mas para nós sabermos sofrer, nós precisamos entender o porquê sofremos. Porque se nós entendermos a causa do sofrimento, nós iremos nos encorajar, iremos lançar mão de recursos que já conhecemos para atravessar aquela etapa do sofrimento. Vejamos um exemplo bem prático da vida. Quando nós nos machucamos, temos um ferimento e sabemos que é necessário que nós devamos ir, sabemos a necessidade de ir ao hospital para que o médico veja, e ali ele sabe exatamente quais são as medidas a serem tomadas a fim de sanear aquele ferimento e ajudar para que ele se regenere. Nós, quando amadurecidos, já bem compreendidos do que ocorre, nós nos enchemos de coragem, mesmo doendo, mesmo sentindo aquelas fisgadas que dá quando temos um machucado. Porque nós sabemos que o médico a quem nós confiamos, ele vai saber agir, embora muitas das vezes esse tratamento ele é doloroso. Muitas das vezes a própria limpeza desse ferimento causa-nos um desconforto muito grande, causa-nos dor, uma aflição. Mas como nós já temos o olhar mais amadurecido, sabendo que passando aquela etapa em que o médico se investe para a limpeza do machucado, virá o remédio. E muitas das vezes esse remédio ele também nos causa desconforto, mas já é uma outra etapa da nossa caminhada em que nós iremos ter a certeza que depois chegará a bonança. Nós olharemos para aquele ferimento e veremos que uma nova pele começa a se reconstruir. Isso é regenerar. É quando você tem aquela casquinha em cima do seu machucado. E se nós tirarmos a casquinha, o que não devemos fazer, embaixo da casquinha tem uma pele muito fina. Por isso a necessidade daquela casquinha. Justamente ela é a proteção natural que o organismo tem para proteger, porque embaixo tem uma pele se regenerando. As células ali estão trabalhando para que haja uma nova pele. E aos poucos essa casquinha vai saindo, dá até uma coceirinha em volta que nós não devemos coçar, devemos ter calma, paciência, resignação, porque ela vai cair naturalmente e embaixo vamos ter uma nova pele. Um tecido novo foi restaurado ali. Podemos então lembrar que quando nós estamos passando por uma aflição em nossa vida e não encontramos a causa dessa aflição nesta existência, com a ótica do Espiritismo que nos dá uma lente bem ampla, nós entendemos que se nós não encontrarmos a causa da nossa aflição nesta existência na atual, certamente ela está em existências ou na última ou em outras anteriores. E então nós começamos a ver muita lógica a partir daí na fala de Jesus. Nós começamos a compreender que de fato seremos bem-aventurados se soubermos passar pelas aflições. Porque essas aflições, quando nos visitam,
É porque elas são um efeito de causa ou de causas anteriores. O que faz nós entendermos que há uma justiça nisso tudo. Mas nós poderíamos então, quando ainda imaturos, pensar assim: mas Deus não me perdoou? Não tem essa fala? Deus, perdoa-me, não tem? Essa fala existe, essa fala. Então Deus não me perdoou, porque se eu estou atravessando esses momentos, e esses momentos ainda me causam tanto constrangimento, é porque algo eu fiz no meu passado e que não foi perdoado. Então nós podemos lançar mão também da fala de Jesus, quando ele fala na sua oração, que nós chamamos de oração dominical, quando ele fala assim: perdoa-me, para que eu, assim como eu também perdoe aqueles que me ofenderam. Então nós vemos aí a lei de causa e efeito sendo agitada pelas próprias manifestações divinas, dando-nos a entender que na mesma medida que eu perdoar aquele que me ofendeu, com a mesma medida eu também serei perdoada. Então vejamos que é um grande quebra-cabeça luminoso. É um grande quebra-cabeça, difícil muitas das vezes de nós juntarmos essas peças. Porém, há lógica nisso tudo. Porque uma das coisas que mais incomoda a qualquer um de nós, estejamos em qualquer idade, desde do pequenininho até o mais avançado na idade, é a injustiça. Sofrer injustamente causa-nos uma revolta até, podíamos dizer. Por que eu fui o escolhido ou a escolhida para sofrer? Então Deus, Ele tomou parte de outro alguém? Ele não é imparcial? Ele não deveria agir comigo, que sou sua criatura, como age com outros que vejo riem, que vejo que estão em condições melhores e que muitas vezes fazem o mal, ou melhor, muitas vezes têm a oportunidade de fazerem o bem e não fazem? Então todos esses questionamentos que chegam a nós, eles são respondidos mediante a busca por essas respostas dentro dos livros de Allan Kardec e também dos livros complementares, que nós aqui podemos citar vários, livros da psicografia de Francisco Cândido Xavier em primeiro lugar. Livros de Divaldo Franco, que vem do Espírito Joana de Ângeles, livros de Dona Ivone Pereira, livros de Bezerra de Menezes, e aí a gente vai descortinando do Irmão X, e ali tem várias e várias explicações e fatos que são passados para nós, colaborando para o nosso entendimento em relação a isso. No livro O Céu e o Inferno, nós temos vários espíritos, várias comunicações de espíritos que foram evocados nas reuniões mediúnicas em que Allan Kardec presidia, e o espírito que presidia, já no campo espiritual, o espírito que presidia essas reuniões era o espírito São Luís. Então, muitos fatos ocorriam em certas cidades, tanto da França como de outros países da Europa, e eles então se interessavam em fazer perguntas àquele espírito, indagar como está, como você se encontra, como você se sente. E São Luís, um espírito nobilíssimo,
via as condições e aproximava aquele irmão desencarnado dos médiuns que ali estavam naquela reunião, para que os médiuns então dessem a oportunidade, através do órgão fonador, geralmente era pela psicofonia, o órgão fonador, e o espírito ali se comunicava. Então, nesse livro, O Céu e o Inferno, lá atrás, tem inúmeras entrevistas. E essas entrevistas são por demais interessantes para nós. Porque, primeiro, nós entendemos que eles... Só um pouquinho. Está vendo? Assim como se fosse uma ressonância, não sei, tá bom? Não? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Tá. Então, esses irmãos vinham, e eles eram, então, com toda a caridade do coração daqueles que lá estavam, principalmente de Allan Kardec, indagados. E tem um irmão chamado Max, que ele foi um mendigo na França. E ele então tinha uma postura muito nobre, embora andasse com roupas bem pobres, roupas que denotavam a sua condição monetária bem frágil, bem pequena. Mas ele nunca foi aquele que mendigava como um profissional da área. Não. Ele sempre buscava algo para vender. Ele sempre tinha a nobreza de buscar condições através de pedidos feitos a pessoas que passavam, para que essas pessoas entregassem objetos, o que fosse importante e vendável, e ele buscava trabalhar de alguma maneira. Mas ele, com muita dificuldade, ele foi passando por toda a sua existência, que foi bem longa, na França, e veio a desencarnar. E esse espírito, ele era conhecido pelas crianças, as crianças o chamavam de conde. Por quê? Porque ele tinha apesar da sua vestimenta, ele tinha uma nobreza no andar, a sua postura ereta, o seu olhar denotava uma ascendente nobreza. E aquilo marcava as pessoas, as crianças e aquelas pessoas que o olhavam, porque ele sempre muito educado. Então ele trouxe da vida anterior, que de fato ele tinha sido um nobre, ele trouxe para a vida atual como o mendigo, ele trouxe aquela postura, e as pessoas percebiam isso. E achavam muito interessante, porque ele sempre muito educado e nunca revoltado. Ele sempre ali com aquela postura de nobre, como um conde de fato. Então ele era conhecido como Conde Max. Ele passou a sua existência na Terra com muitas dificuldades, e o castelo em que ele ficava próximo, as pessoas do castelo, na época ainda havia, a fidalguia, eles tinham uma piedade dele e davam comida, davam cobertor, faziam com que ele se sentisse, de uma certa forma, mais confortável, porque era muito frio, neve, aquele frio gélido da Europa. E ele sempre com um sorriso, muito educado, ele veio a desencarnar. E ele foi então indagado, evocado, foi chamado e foi indagado na reunião de Allan Kardec, lá em Paris. Então perguntaram a ele: quem o senhor foi antes dessa existência? Então ele revelou
que de fato ele tinha sido um nobre, mas que ele tinha sido muito orgulhoso, que ele era alguém que a vaidade tomou conta e que ele não pensava mesmo no próximo e que tudo ele achava que era para beneficiá-lo. E assim ele foi caminhando, desencarnou nessa condição difícil, espiritualmente falando, e quando ele se encontra no plano espiritual, ele passa por dificuldades, muitos se aproximam dele buscando mesmo o revide, e ele então veio a aprender, porque ele começou a ter um coração mais doce, compreendendo que acima de tudo está Deus e suas leis. E ele então roga para que pudesse dar uma nova chance, mas numa condição de extrema humildade. E ele retorna. Ele retorna, foi abandonado na época pelos seus pais biológicos, teve uma infância de muita dificuldade e se tornou assim um mendigo. Mas nessa condição que eu acabo de falar, sem reclamar, ele passou a sua existência resignando-se diante de tudo aquilo que o visitava, de todo o constrangimento que ele passava. Ele não reclamava, porque no fundo da sua alma, hoje nós usamos mais a palavra no inconsciente, revelava-se para ele para ele mesmo, como espírito, que ele teria que passar por tudo aquilo se ele quisesse se libertar das causas do passado, porque aquilo que ele estava vivendo nada mais era que efeitos de causas anteriores. Mas nesse capítulo 5, nós temos aqui a explicação que muitos efeitos que nós vivemos em nossa existência nem sempre está ligado a causas de existências anteriores. Porque tudo nós usamos assim. A palavra sânscrita, karma, que quer dizer uma quitação, um pagamento, algo que precisamos passar. Então, muitos de nós falamos, eu passo por isso porque eu preciso pagar o meu karma. Isso está muito comum na sociedade. Mesmo aquele que não tem o conhecimento da doutrina espírita, mas ele já assimilou essa ideia e passa a falar. Porque em vidas anteriores, é dito assim, não é? Em vidas anteriores eu não agi bem por isso, agora eu estou passando por isso. É bom, porque de uma certa forma já começa aí a desenvolver um raciocínio que, de fato, diz respeito à reencarnação. Mas, levianamente, nós usamos esses termos sem ao menos perceber que, em muitas vezes, aquilo que nós estamos vivendo, a nossa dificuldade na vida atual, na existência física atual, corresponde a causas nesta mesma existência. E isso também é algo que nos é aqui chamado a nossa atenção para que nós despertemos quanto a isso. Muitas das vezes somos imprudentes. Não temos precauções em relação à nossa saúde, do corpo e da alma. Não percebemos o quão importante é sabermos nos conduzir. Jesus, que é o médico porque nos trata e é o nosso mestre porque nos ensina, fala que é necessário respeitar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu espírito, e amar o próximo como a si mesmo. Então é tão importante nós começarmos a fazer
meditações em relação a essa fala que sempre nos acompanha em todos os momentos de nossa vida. Como eu devo me amar? Como assim? Muitas das vezes eu me maltrato. Hoje, então, ultimamente temos observado, não sei se é porque aumentou o número da população, hoje nós temos uma população ainda maior do que alguns anos atrás, então nós vemos isso de uma forma bem forte, como há pessoas se flagelando, se maltratando, muitas se maltratam fisicamente, outras não fogem do que é bom para elas. Então nós percebemos que tudo isso é necessário que nós coloquemos a nossa atenção, que a nossa visão passe a ter uma maior profundidade sobre essas condições. Se eu me amo, se eu estou tentando me amar, vamos colocar assim, eu precisaria buscar cuidar de mim mesma, ampliando a minha parte intelectual, fazendo um curso, buscando ler livros que me tragam conceitos sadios, porque tudo isso são ingestões. Eu ingiro tudo aquilo que chega a mim. E se aquilo é bom, aquilo vai me fazer bem, vai me alimentar como espírito imortal, já é aí uma trajetória em que devo investir, começando a entender o que é me amar. Buscando fazer o bem, porque quando eu faço o bem, eu sinto o efeito desse bem em mim. Muitas das vezes, aquele que recebe uma atitude proveniente de nós, que causa nele um bem-estar, nós, quando praticamos esses atos, que são atos olhados favoravelmente pela espiritualidade superior, esses atos, eles irradiam fluidos benevolentes, benéficos. E nós nos sentimos bem. Isso também é nos amar. Então, isso é uma trajetória que nós devemos investir, devemos caminhar, devemos buscar fazer com que tudo que seja bom, útil, verdadeiro, faça parte, melhor dizendo, do nosso cotidiano. Porque vai nos alimentar como espíritos imortais. Ah, mas Ana Maria, claro que isso que você está falando é algo muito óbvio. É verdade, mas o óbvio é necessário que nós falemos o óbvio e que nós repensemos o óbvio, para que nós estejamos sempre atentos. Isso não quer dizer que algo do passado, que eu causei no passado, não chegue como um efeito ainda que me constranja. Porém, os senhores, nós, estaremos mais fortalecidos, porque quando nós agimos com essa metodologia saudável, nós ganhamos muito, porque nós começamos a adquirir hábitos, bons hábitos, que vai criando boas causas, que vão surtir bons efeitos, já nesta existência. Isso vai trazendo substituições dos meus condicionamentos no mal, que certamente, milenares como somos, ainda trazemos, todos nós, condicionamentos, atitudes repetitivas naquilo que não é bom, naquilo que é contrário ao bem. Então, a partir do momento que eu entenda que bem-aventurados os aflitos, é quando nós entendemos
aceitamos a aflição como um ensinamento, uma corrigenda, essa corrigenda, ela não terá o mesmo efeito que teria se eu me revoltasse. Porque quando nós nos revoltamos, voltando lá no início da nossa conversa sobre o machucado, o que acontece? Não quero ir ao hospital, não quero tratar do meu machucado. O médico vai tentar ver o que está acontecendo, a gente não deixa. A gente grita, a gente esperneia. Isso é sinal de imaturidade, que é muito comum nós vermos isso nos pequeninos, o que faz parte desse psicológico ainda infantil. Mas, dando um salto quântico e percebendo isso no campo espiritual, nós começamos a entender o quão importante é nós aceitarmos o sofrimento, mas não cruzarmos os braços. Porque no mesmo capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem também motivos da resignação. Os espíritos, eles falam que é importante nós nos resignarmos, porém, é muito importante que nós possamos olhar o que nós podemos fazer para diminuir aquela dor. Resignar não quer dizer acomodar. O espírito acomodado, ele se entrega à dor. E se ele não estiver atento, ele faz com que, diante da sua atitude de acomodação, de inércia, outros irmãos que também concordam com aquele comportamento, se aproximam dele, sejam eles encarnados ou desencarnados, se aproximam dele, desse ser inerte, e começam então a insuflar ideias para que ele permaneça naquele comportamento. E aí vem a depressão, e aí vem aquela sensação de inutilidade, de que eu preciso sofrer mesmo, eu mereço. Mas resignação, dentro dessa palavra tem a palavra ação. Resignação exige ação. Exige um poder da alma de buscar entender, meu Deus, eu sofro, mas o Senhor é soberano. As suas leis são inatacáveis. Por quê? Porque elas existem desde sempre, são imutáveis, são perfeitas. Basta que olhemos para o macrocosmo, para o microcosmo, basta que nós possamos fazer uma viagem pelas florestas, pelos mares, e começamos a entender que está tudo no seu devido lugar, mas que nós, homens, mulheres, humanidade, influenciamos e podemos então causar alguns danos, mas tudo luta para se organizar. Vejamos a natureza, muitas das vezes há uma devastação, passa um tempo, começa a brotar daquela terra que no nosso olhar foi devastada, foi destruída, daqui a pouco começa a brotar com uma força impressionante as primeiras folhas verdes. Então nós percebemos que a natureza, que é criação de Deus, tem um poder de se restaurar, de se regenerar. Isso tudo são aulas divinas para nós. Nós também podemos. Então, mediante o poder da nossa resignação, nós vamos sim encontrar em nós, muitas das vezes bem perto de nós, o que pode suavizar aquilo que nos visita, a dor que está nos acompanhando. Em geral, irmãos que passam pela experiência muito triste e que nós respeitamos imensamente, conhecemos pessoas que passam ou já passaram pela experiência tão triste da depressão, já escutamos que existe a laborterapia, a terapia do trabalho, a terapia de ser útil.
porque não é bem só em estar mexendo as mãos, os olhos, toda a condição orgânica, mas principalmente o sentir-se útil. Quando nós percebemos que podemos ser útil a alguém, isso faz a diferença em nossos corações. E é uma terapia, é dado como um tratamento. Terapia quer dizer tratamento. Então muitos começam a sair gradativamente daquela condição. Lembro-me agora de uma história que quem contou até foi Divaldo Franco, que ele foi visitar uma senhora muito rica, e ela não atendeu. Ele foi visitá-la, ele quis se aproximar dela porque foi sugerido que ele conversasse com ela, mas ela pediu com muita delicadeza para que ele fosse embora, porque ela não poderia atendê-lo. E ele então ficou um tanto frustrado, e quando ele olha para o lado, ele vê como se fosse uma varanda, um jardim de inverno, ele vê várias violetas, né? Várias violetas lindas, as plantinhas tão bonitas, com aquelas florzinhas tão delicadas, de várias cores. E, se não me engano, isso foi fora do Brasil, não lembro agora o país. E ele então, ele desperta, ele começa a despertar, porque ele sabia que ela estava em depressão, estava em grande sofrimento. E ele então, ele começa a mandar bilhetes para ela, falando que gostaria que ela o ajudasse. Aí ela responde que agradece o convite, mas que ela no momento não tem condições de ajudar a ninguém. E em dado momento da sua conversa, que eu não tenho assim uma lembrança tão boa para poder passar para os senhores, ele diz que descobriu que numa área desse local, desse país, num órgão governamental, haviam muitos convites de jantares, né? De eventos importantes, onde viriam pessoas de outros lugares também muito importantes, para ali serem forjados planos de progresso, de ajuda. Aí ele conversando, porque o Divaldo ele conhece muita gente devido ao tempo de vida, muita experiência e muito viajado pela doutrina, para divulgar a doutrina, ele teve a ideia, olha que interessante, de que essa senhora, que era uma senhora da alta sociedade, pudesse escrever, ela era uma mulher culta, determinados bilhetes com elegância e com muito carinho, e esse bilhete poderia ir junto com uma dessas plantinhas que ela tinha, várias. Seria uma forma bonita, elegante, de convidar as pessoas. Então ele pensou, é isso que eu vou fazer. Aí um dado momento, um dia, uma certa feita, ele foi na casa dela, e ele então insistiu e pediu a espiritualidade com muito fervor para que ela o atendesse. E ela então veio com um olhar muito triste e o atendeu, muito educada, com muita delicadeza. Tinha lá seus motivos graves na vida para ter entrado nesse processo tão triste, né? Do espírito quando se entrega dessa maneira. Muitas vezes a causa da depressão não está nessa existência, conforme aqui nós já estudamos, muitas das vezes essas causas estão em existências anteriores. Certamente a situação dela eram as duas. E ele então começa a conversar, e Divaldo é muito alegre, Divaldo tem um senso de humor muito inteligente e muito respeitoso, e ele foi envolvendo ela com muito carinho e propôs a ela essa atividade. E ela, no primeiro momento, ela não quis. Ela falou, seu Divaldo, eu não tenho mais condição de pensar, até porque essas minhas plantinhas chegará o momento que elas irão acabar. Aí ele falou, mas a senhora tem ajuda, a senhora tem auxiliares aqui, trabalhe junto,
plante mais, porque certamente isso vai ser de grande valor. E então ela fez a primeira. Tá bem, seu Divaldo, eu vou fazer. E ela fez a primeira, foi muito bem aceita. Foi muito bem, teve um efeito muito positivo, muito agradável de quem recebeu. Aí ela começou a se estimular, porque ela percebeu que ela poderia ser útil. É claro que isso é um processo. Não existe mágica, nós sabemos disso. Nós não somos ingênuos, é claro. Sabemos que tudo isso tem que haver do espírito imortal uma vontade. Mas muitas das vezes essa vontade é fraquinha. É uma luzinha que começa a dar as primeiras faíscas. Mas os bons espíritos, quando veem em nós essas faísquinhas começando a brilhar, eles nos incentivam de várias maneiras. Os recursos espirituais são inimagináveis para todos nós. Mas o resultado com essa senhora foi altamente positivo, porque ela começou a se envolver e começou mesmo a sair de casa depois de um tempo, ir lá nesse ambiente governamental, recolhia aquelas cartas que ela precisava responder e assim ela foi se envolvendo. Não sei se hoje ela ainda está encarnada, acredito eu que não, que naquela época ela já era bem senhorinha, mas vejamos como é interessante. Neste caso, não houve da parte dela uma resignação, como aqui foi dito, mas vejamos como é importante. Ela deu entrada, ela abriu uma porta do seu coração, do seu espírito, para que uma nova chance ela mesma se dasse, ela mesma se concedesse para se reerguer diante de si mesma. Então, meus irmãos, essa nossa fala de hoje tem esse intuito de nós nos reerguermos diante de cada situação que nos ocorra. É claro que nós sabemos que há inúmeras situações que são pesadas, que são mais difíceis de nós nos levantarmos. Mas lembremos-nos que nada é ao acaso. Allan Kardec nos ensina que o acaso não existe. Sempre há uma razão, sempre há uma explicação. O grande aprendizado para o espírito imortal. Um caso muito interessante que eu ouvi há pouco tempo atrás, não foi do Divaldo não, foi do Eduardo Guimarães, até uma amiga nossa daqui da casa que me mandou essa palestra. Ele então falou que um senhor, aí já é bem grave, bem difícil, para nós vermos o quanto é difícil nós nos reerguermos, mas possamos entender que é possível. Por quê? Porque nós somos perfectíveis. Um outro fato que nos chamou a atenção foi um senhor cujo filho tinha sido raptado. E o seu filhinho, parece que de 8 anos, ainda uma criança, não pouparam a sua vida, interromperam a vida física, a existência física. E ele então ficou com uma dor suprema. E aquele que fez isso, ele foi pego. E ele descobriu que essa pessoa que agiu dessa maneira era o próprio segurança da empresa em que ele trabalhava, que ele era um dos sócios. E quando ele descobriu, a dor era lacinante. Ele ficou sem saber o que fazer. A única coisa que vinha na mente dele era vingar-se. Porque ele lembrava do seu filho, ele lembrava daqueles olhinhos infantis, das suas brincadeiras, das alegrias que aquela criança trouxe ao seu lar. Então nós podemos imaginar somente a dor desse pai. E esse homem que cometeu esse ato insano, ele foi pego pela polícia e preso. E ele, o pai,
ele falou assim: eu quero ver, eu quero conhecer esse homem. Ele pensou em se apresentar como tal, como pai daquela criança, e ele pensou: no momento em que eu estiver olhando para ele, eu irei matá-lo. Isso tudo foi forjado na sua mente pela dor lacinante, e ele, sem pensar direito, ele começou a planejar essa situação. Mas tinha um detalhe nisso tudo. Ele já tinha lido, já tinha tido aproximações com as ideias espíritas. Ele já tinha tido a compreensão do Evangelho de Jesus, não tão profundamente, mas dentro do seu entendimento, ele compreendeu que Jesus, de fato, era aquele que sofreu sem ter causado os efeitos que ele vivenciou por toda a humanidade, como ensinamento para nós. Não foi causado, foi um espírito que está além do nosso entendimento e que veio nos ensinar. Só isso que ele veio fazer, ou melhor, tudo isso que ele veio fazer, e até hoje nós ainda estamos tentando compreender os inícios pródromos dos seus ensinamentos. E ele, com esse conflito de conhecer Jesus alguma coisa do que ele ensinava e do seu ódio ainda alimentado pelo seu filhinho, ele pensou: eu não consigo orar, eu não consigo nem falar com Jesus, eu vou acabar com a vida desse homem. Ele não merece ficar na mente dele, no seu entendimento, vivo. E ele então foi ao presídio, o delegado conversou com ele, explicou e falou para ele: olha, cuidado, não vai estragar a sua vida. O senhor não prefere vir em outro momento? Ele: não, tem que ser hoje. Aí ele foi adentrando e chegou na cela. Não sei se foi na cela ou no outro ambiente dentro do presídio em que ele estivesse, os seguranças, claro, próximo. Quando ele olhou para o homem que ele já conhecia da empresa, ele pensou: eu vou agora. Mas ele imediatamente veio a imagem do filho dele. Ele revela isso. Veio, não Eduardo Guimarães. Eduardo Guimarães é o palestrante que contou essa história que foi contada para ele. Ele recontou. Então ele falou que imediatamente veio o rosto do filho dele. Na frente dele, na sua tela mental, nesse momento, apareceu o rosto do filho dele olhando para ele e sorrindo. Aí aquilo fez com que ele se desarticulasse daquilo que ele iria fazer. Ele começou a quase se desmontar, porque ele recebeu um choque, como se o próprio filho ali estivesse com ele. E ele, olhando mentalmente para o seu filho, sorrindo para ele, logo após, ele voltou a si, olhou para aquele homem e falou para ele: eu estou vindo aqui a primeira vez e virei outras vezes para saber o que eu vou fazer. Por enquanto, o que eu posso te dizer é que eu vou tentar perdoar você pelo meu filho, pela memória, ele usou essa palavra, pela memória do meu filho. Então ele sai dali com seu coração apertado, só lembrando do filho, e ele começa a sair do presídio. E quando ele olha ao lado, ele vê um campo, um campo de terra pequeno e sem nenhum cultivo, aquela terra seca, partida, quebrada. Aí ele gostava muito de plantas. Falando em plantas, na última história eu me lembrei dessa. Ele pensou: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu filho, porque nada vai trazer meu filho de volta. Ele começou a pensar: se eu matar esse homem pode até morrer, mas o meu filho não volta por causa disso.
Então, ele entendeu que a vingança, embora seja algo que ferve dentro de alguém que passa por uma dor dessa magnitude, ele entendeu que a vingança não resolveria a dor da saudade que ele sentia do seu filho. Então ele foi para casa, ele começou a pensar, chorou e conseguiu orar, falar algumas palavras. E ele então começou, neste instante, a receber algumas intuições de que ele não deveria revidar, porque senão ele iria se afastar do seu filho, que continuava vivo, mais vivo do que antes, no plano maior da vida, que é o plano espiritual, e que ele então deveria investir a sua vida somente em resgatar toda essa dor através do bem que ele poderia fazer. Então ele começou a visitar esse homem que fez um mal ao seu filho, que interrompeu a vida física do seu filhinho. Ele começou a visitá-lo periodicamente, não lembro agora de quanto em quanto tempo, mas era uma visita periódica que ele fazia, e conforme ele visitava aquele homem, o homem não levantava os olhos envergonhado, o homem estava muito constrangido e certamente com medo do que poderia acontecer. E ele começou a ver uma criatura pobre no campo da alma, não no sentido de ser pobre materialmente, mas aquele homem que não tinha algo no seu coração que trouxesse uma riqueza de entendimento, de pensamentos, de elevação. Então ele sugeriu ao dirigente ao comandante daquele local, que ele pudesse ajudar a cultivar plantas naquele ambiente, para que aqueles presos que lá se encontravam pudessem exercitar também todo o conhecimento que eles iriam adquirir pela prática do plantio, e começassem a ser úteis, começassem a perceberem que eles têm capacidade. Então ele investiu nessa ideia, e assim ao longo de muitos anos, isso foi uma história que eu ouvi, não sei o nome da pessoa, nem vem ao caso também, o que importa é o conteúdo. Então, ao longo de muitos anos, apesar da aflição, ele foi bem-aventurado, porque ele conseguiu passar pela sua existência sem agravar as suas dificuldades espirituais, porque ninguém passa por isso sem ter uma razão de ser, e ele deu a volta por cima, conforme os poetas falam, e conseguiu reverter todo um quadro através do bem tão simples que ele pôde fazer. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que, se Deus quiser, possa trazer esperança, alegria e fé em nossos corações. Muita paz a todos.